boa noite. Como perceberam, nós vamos hoje falar um bocadinho sobre a prece. Vamos falar um bocadinho também como o Espiritismo tira aquele caráter um bocadinho místico que é a prece, mostra também o lado científico, conforme pela transmissão do pensamento. Vamos ver também que a prece não é somente pedir, não é só uma obtenção de um algo que a gente quer, de uma graça, mas sim a elevação da alma em nosso relacionamento com as potências superiores. Vamos ver que a prece é como se fosse um fio luminoso que liga os mundos e as pessoas, tanto os encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados e vice-versa. E é uma pena realmente não termos esse instrumento tão poderoso que é a prece ao nosso poder e muitas vezes fazemos um mau uso desse instrumento. E podemos tirar tanto partido da sua força e às vezes não fazemos da melhor forma. Então, está estruturada a palestra conforme um bocadinho dos conceitos, as qualidades, a eficácia, a ação da prece, a transmissão do pensamento, fala um bocadinho sobre as preces inteligíveis e trouxe aqui um texto do livro A Luz da Oração. A palestra está baseada no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as referências a outro capítulo, outros livros estão indicadas na palestra. Quando não estiverem indicadas, já sabem que podem buscar mais informação mais completa nesse capítulo do Evangelho. Então, começando pelos conceitos, e no nosso dicionário, tem escrito que prece. Desculpa, eu pensei que é uma mensagem. A prece é uma súplica dirigida a Deus, é uma oração. No Livro dos Espíritos, na questão 659, diz que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Isso, louvar não é aquela questão de louvar, a questão de bajular a Deus e de ficar ali porque Deus não precisa disso, isso seria um sinal de vaidade, não é preciso disso. É uma questão de louvar no sentido de reconhecimento. Para fazer louvar no sentido do reconhecimento da sua grandeza, louvar como Pai. Não é questão de louvar de outro sentido, é só reconhecer a sua grandeza. Pedir, eu acho que nisso nós somos exímios, sabemos todos, nessa parte da prece, sabemos pedir. Aliás, lembramos muitas vezes só da oração quando precisamos de alguma coisa, que é uma pena. E também podemos pedir por nós ou por outros, mas infelizmente o pedir é o mais usual numa oração. Mas também temos que agradecer, porque é de tal importância, agradecer pelas pequenas, pelas grandes coisas da nossa vida. Então, mais aqui conceitos, esse trazido por André Luiz, no livro dos Missionários da Luz, diz que a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Ou seja, a prece não é aquelas preces decoradas, que você repetir constantemente, acaba a prece com volta de novo. Tem algumas religiões que têm esse ritual de estar repetida, sempre a mesma prece. E André Luiz vem dizer que a prece não é isso. A prece é vibração, é energia e é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Agora, um conceito trazido por Joana de Ângeles diz que a prece é um recurso valioso para todo momento ou necessidade. Não é só então, naqueles momentos que a gente precisa pedir alguma coisa, é para todo momento. A oração encontra-se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. Então, Joana de Ângeles vem aqui nos mostrar que a prece também é justamente isso, para nos ajudar a melhorar a nossa vida, nos ajudar a ter nosso melhor desenvolvimento, com toda a paz que a prece também nos proporciona. A oração é o instrumento pela qual a criatura fala a Deus e a inspiração lhe chega
na condição de divina resposta. Então, ficamos aqui com esses 4 conceitos do que é a prece. E Jesus nos deu vários exemplos de como podemos fazer uma boa prece, ou quais são as qualidades da prece. Trouxe aqui algumas passagens para a gente analisar. São vários enxertozinhos para a gente poder avaliar quais são as qualidades da prece. Então, nos ensinou que quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. E esse secreto quer dizer o quê? É com o recolhimento necessário que nós precisamos da prece. Não é preciso estar em igrejas, sinagogas, ou nas ruas, ou fazer grandes papéis para as pessoas verem que nós estamos a rezar, seja para provar o que for. Não precisamos desse reconhecimento do nosso irmão encarnado, não precisamos nos mostrar. E esse orar em secreto não quer dizer também que temos que estar no nosso quarto, trancado, a orar, não é isso. É só mesmo aquela conversa íntima, aquele reconhecimento nosso, como se estivéssemos conversando mesmo. Realmente isso é conversar com o Pai. Por isso não quer dizer que temos que estar sozinhos, isolados. Muito pelo contrário. Podemos orar a todo e qualquer momento, como disse também Joana de Ângeles. Podemos aproveitar vários momentos, como por exemplo, estamos parados no trânsito e vemos estar ali com aqueles pensamentos negativos, podemos aproveitar esse momento para orar, por que não? Estamos ali naquele momento de recolhimento, precisamos até de alguma serenidade e podemos aproveitar também para orar. Temos aqui, claro, quando orar, também temos que estar com algum respeito, não é? E também não vamos orar no meio de uma discoteca, não é? Também não faz muito sentido. Também Jesus ensinou, não feiteis orar muito, pois não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então vimos aqui também reforçar um bocadinho, a reforçar o que o André Luiz também nos disse, que não são a quantidade de palavras, nem só o mexer dos lábios, o que importa para a prece. O que importa é a sinceridade, o que importa é o sentimento. Né? Como o André Luiz disse, é vibração, é poder, né? É sentimento. Então não adianta nada fazermos uma prece, ou lemos uma prece cheia de palavras pomposas e muito extensa, não é isso que falta. Às vezes basta uma prece muito pequenina, mas do coração, do que várias palavras que são ditas sem nenhum sentimento. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. E aqui Jesus também nos ensina que antes de orar, devemos pedir perdão e tentar ser perdoados se tivermos conflitos, problemas. Ou não estamos também com uma conversa com Deus, está na hora do sentimento, com aquele rancor no coração. É claro que isso mais uma lição de Jesus que está aqui num exemplo muito amplo, né? Cada um também sabe dos seus sentimentos, dos seus conflitos internos, não é por causa disso que vamos deixar de orar, mas temos que tentar no nosso dia a dia, sempre, como estamos em constante melhoramento, fazer com que cada vez mais tenhamos mais paz, tranquilidade e não tenhamos conflitos com as outras pessoas, para que possamos ter cada vez mais o coração mais purificado e despurgado de todo esse pensamento mau. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. E também é um pouquinho um defeito nosso, né? Sempre nos valorizar porque eu faço assim, né? Aquele um pouquinho a parábola do fariseu do publicano, em que um aponta para o outro e fala, não, porque eu faço aquilo e que ele não faz. Não tem necessidade nenhuma de estar esse tipo de sentimentos, esse tipo de palavras durante uma oração, né? Não temos que estar nos comparando com ninguém. E se tivermos que fazer uma retrospectiva nossa, procurar ver nossos defeitos e pedir ajuda para que possamos melhorar os nossos defeitos. Na questão 659,
Kardec pergunta se agrada a Deus a prece. A resposta é: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível é a prece do íntimo à prece livre. Mais uma vez reforçar que a prece decorada não tem tanto peso, tanto poder quanto uma prece do coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creias que o toque ao do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. Temos aqui o exemplo, temos aqui o ensinamento de Jesus que não devemos orar com mau sentimento, com rancor, mas também temos aqui o exemplo, se um homem fútil, orgulhoso, com mau sentimento, se ele realmente estiver incutido de arrependimento e de vontade de mudar, é claro que sua prece também vai ser ouvida. Só que sempre tem uma pessoa menos boa é que não vai ser ouvida. Não sabe, Deus não dá chance para todos iguais, não é? E se há um verdadeiro arrependimento da parte dessa pessoa, é claro que também vai ser ouvido. Eu trouxe aqui, já começa a ser comum, eu sei que na semana passada também já tiveram, um videozinho com humor, que fala um bocadinho da prece. Eu não sei se vão conseguir ouvir, porque o som vai sair por aqui, mas vou tentar. Não, quando está a gravar não sai. João, escuta, eu não tenho muito tempo. Já você vai sair andando com a sua filhinha e não vai mais ficar tempo. Peraí. Isso aqui, minha filha. Mas eu posso... Deixa eu ver se eu consigo pôr de outra forma. Nossa, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então faço assim, faço no fim, tá bem? Para não tá agora. Vou tirar aqui o programa. Desculpa, não foi assim que eu fiz. Aquele vídeo era justamente para falar aquilo que nós falamos anteriormente, que a prece tem que ser feita pelo coração, tem que ser feita com algum tempo, tem que ser feita com respeito. E temos que dedicar um tempinho mesmo para podermos fazer uma prece em condições. A gente estava ali no começo a rezar o Pai Nosso, a fazer mil coisas ao mesmo tempo sem interpretar nenhuma palavra do que estava dizendo. Ou seja, se não tinha sentimento impregnado naquela palavra, também não valia muito. E há quem conteste a eficácia da prece, com dois fundamentos. No fundamento, no princípio que Deus se conhece, sabe as nossas necessidades, é inútil torná-las a expor. Né? Se Deus sabe que a gente precisa, não tem por que evitarmos a expor o que a gente precisa. E acrescentam os que ainda pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, aqui na primeira parte, temos aquela condição que falamos antes daquilo da submissão e do reconhecimento da grandeza de Deus. É claro que Ele sabe tudo o que a gente precisa, mas também, quando oramos, é um ato nosso de humildade para com Ele. E mesmo sabendo o que a gente precisa, como vimos, a prece também não é só para pedir, é para agradecer, é para louvar. E podemos sempre pedir também, não precisamos pedir coisas muito concretas. Basta assim a gente pedir inspiração e serenidade, já estamos a pedir muita coisa. Conseguimos, com a serenidade, resolver muitos problemas. E também tem
aqueles que dizem que se está tudo gerido pelas leis divinas, né, pela lei da distribuição, por exemplo, às vezes tem catástrofe da natureza, não adianta nada pedir porque isso não vai deixar de acontecer porque a gente vai estar a orar e a pedir. Aí não podemos pensar assim, se fôssemos para ser um instrumento passivo, né? Jesus não tinha nos dado a razão, a inteligência, para que possamos, justamente para que possamos utilizar e ter nosso livre-arbítrio. Não é para termos essa iniciativa. Mas por isso, as coisas vão acontecer na mesma, né? Algumas coisas vão acontecer, porque faz parte da lei divina, mas não devemos nos curvar e esperar que as coisas aconteçam. Também parte de nós tentar melhorar e fazer com que até os sofrimentos nossos e dos outros também sejam mais amenizados também. Temos essa obrigação de amenizar o sofrimento dos nossos irmãos. Até tem um exemplo que tem no Evangelho que diz que, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula o movimento, faz a hora, né? Também não é isso, não é só uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai alterar as situações todas. A eficácia da prece. Tem essa passagem no Evangelho de São Marcos que diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedires. E se a gente for ver essa frase, ler assim ao pé da letra, sem estudar um bocadinho sobre essa frase, parece um pouco estranho, né? Pede tudo que você quiser, pede que vai ser dado. Também, claro que não vai ser assim, né? Como se fosse que as crianças mimadas pedimos coisas que não precisamos e claro que não vão ser dadas, né? Deus atende todos os nossos pedidos, mas esses pedidos também são atendidos conforme a nossa real necessidade, nosso merecimento. Não estamos à medida, não estamos para satisfazer nossos caprichos, nossas utilidades. Por isso é ilógico deduzir que basta pedir para obter. E for injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se faz, uma vez que ele sabe o que é melhor para nós e que é para o nosso bem. Em geral, o homem vê apenas o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião que deixa o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, temos aqui esse ensinamento, que vamos ter realmente tudo o que precisamos, mas se calhar não da forma que a gente quer. Não adianta nada, podemos estar pedindo saúde, mas estamos ainda ligados ao tabaco, às drogas. É complicado, né? Nós só temos que estar pedindo saúde, que não tem nenhum problema, se ainda continuamos a fazer esse tipo de coisa. Às vezes podemos pedir coisas mais concretas, mas o que Deus nos dá é a inspiração. E com essa inspiração conseguimos ter o que a gente quer, mas a gente não consegue interpretar muito bem e acha que então o nosso pedido não é aceito. Nós é que não estamos dispostos a ter algum trabalho também para conseguir aquilo que a gente precisa ou pensa que precisa. E aqui essa frase é que fala realmente sobre isso. O que Deus sempre nos vai nos dar, sempre, é coragem, paciência e resignação. E com esses 3 ingredientes, nós conseguimos fazer muita coisa. Muitos dos nossos problemas são em muita parte resolvidos se tivermos esses 3 ingredientes. Né? Se tivermos coragem para enfrentar um problema e não desistir, a paciência para esperar que a situação passe, e resignação para aceitar as coisas são assim, mas que vai passar. E com isso conseguimos também estar mais suscetíveis e mais sensíveis também para ter a inspiração dos bons espíritos para nos ajudar a ultrapassar os problemas. E essa frase, ajuda-te que o céu te ajudará, é exatamente isso que eu estava a dizer. Não podemos esperar que as coisas aconteçam como se fosse por um milagre, né? sem ter nenhum esforço da nossa parte. Não podemos pedir saúde se continuamos uma vida sedentária, envolvida com coisas más, ou mesmo os nossos problemas morais. Não podemos estar a pedir
que nossa vibração melhore, se ainda continuamos cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de vaidade, tudo isso é um bocadinho complicado. Temos que saber pedir, mas também somos os primeiros a temos que nos ajudar. Não adianta estarmos a pedir aquele emprego de sonhos, se não é isso que a gente precisa. Mas também temos que partir não é inventar desculpas que aquele emprego, agora esse emprego não pode ser, agora tem que esperar um outro. Temos que nós mesmos ter um esforço para conseguir ser ajudado. Mas sem nos ajudarmos, sem tiver um esforço da nossa parte, é mais difícil. Com esses 3 ingredientes nós também conseguimos os meios para nós vencermos das nossas dificuldades. Então, sobre essa frase, ajuda especial te ajudará, tem aqui uma passagem do Evangelho que diz: pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pede força para resistir ao mal e as tereis. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos abrirá, mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Então aqui tá também mais ingredientes que a gente pode pedir, nossas preces, que com isso conseguimos melhorar muito a luz, a força, a assistência e os bons conselhos. Nós pedimos com fé, confiança e fervor, com certeza que a força, a luz, a assistência, o bom conselho não será negado, com certeza que vamos ter. Eu trouxe aqui uma frase do Livro da Esperança, que compara a oração a uma lâmpada. E, mais uma vez, é daqueles textos de Emmanuel, que não consegue, em poucas linhas, dizer tanta coisa com tanta profundidade. E eu gostei muito dessa frase também, por isso que eu trouxe. Diz assim: a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. E é mesmo isso, né? Quando estamos com muitos problemas, ou vemos escuridão, não vemos caminho por onde a gente possa ir, estamos completamente perdidos, a oração faz isso. É como se tivesse uma luz em nós, uma lâmpada em nós. A gente continua a ver os problemas todos, continua a ver os caminhos todos sem saber para onde vai. Mas a gente consegue, pelo menos com a oração, ter como se fosse uma bússola para nos orientar e saber o que nós temos que fazer, nos orientar para saber o caminho tomar, para poder resolver grande parte dos nossos problemas. E ter mais serenidade. Então falamos aqui mais da parte científica, se é que podemos dizer assim, que é da transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante o qual o homem entra em pensamento em comunicação com o ser que se dirige. Como já vimos, tem por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. E podemos orar por nós mesmos ou por outros. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos dessa execução dessas vontades. E o Espiritismo vem nos mostrar que a ação da prece, através da transmissão do pensamento, fazemos com que nosso apelo seja atendido e também recebemos as indicações. Do mesmo modo, a prece funciona pela transmissão do pensamento. E aqui vamos ver também que o teor da nossa vibração tem muita influência na prece e no pensamento em si. Nós já sabemos isso, não é? Tem que falar aqui na prece, mas já sabemos que se tivermos bons pensamentos, atraímos mais boas energias, não é? Sabemos que o nosso impulso é maior. Por isso também a prece é feita com respeito, com sentimento, para também que essa energia seja mais pura. Então eu trouxe aqui um slide, não vou falar nada, porque só esse slide aqui já dava umas 2 ou 3 palestras para explicar.
Mas só para dizer, né? Só para dizer que nós estamos envolvidos, estamos todos banhados pelo fluido cósmico universal e que é por aqui que a transmissão do pensamento é feita. Não vamos entrar agora em detalhes, mas é só para compreender que entre nós, encarnados e desencarnados, estamos todos envolvidos por esse fluido. Nós aqui, não é só aqui pelo planeta Terra, então, os mundos todos estamos todos envolvidos nesse fluido. E é por aqui que a transmissão do pensamento é impulsionada, vamos dizer assim. E aqui é só para simplificar. Esse fluido cósmico universal é impulsionado pela nossa vontade, pelo nosso pensamento. Ele é o veículo do nosso pensamento, é por ele que o pensamento flui. É como se fosse o ar a transmitir o som. Aqui temos o som, com a diferença que o som é circunscrito, é curto, ouve-se até uma certa distância, e o nosso pensamento não. O nosso pensamento flui ao infinito. Só para mostrar que é da mesma forma que quando o som passa pelo ar, ou quando uma pedra cai na água e faz as ondas, se espalha. O pensamento se dirige para qualquer ser, na Terra, no espaço, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, desencarnado para encarnado. Estamos todos ligados pelo fluido, quando estão todos ligados, o pensamento é transmitido por aí, por isso não há barreiras, nem há barreiras por causa do som. E é assim que há essa comunicação desse mundo, desse lado de cá, do lado de lá, também é feito por aqui, por essa transmissão de pensamento. Então, a energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Nós já vimos isso. Quanto mais vontade, mais sinceridade temos na nossa prece, mais energia vai ter, mais longe vamos chegar, mais corações vamos atingir, se podemos dizer assim. O nosso pensamento, quando atuado por uma grande força de impulsão, por vontade perseverante, vai impressionar almas a uma distância incalculável. Uma corrente fluídica se estabelece entre umas e outras e permite que os espíritos elevados nos influenciem e respondam aos nossos chamados. É como disse no início, aquela flecha luminosa, e quanto mais vontade e sinceridade tivermos no nosso pensamento, no nosso sentimento, essa flecha é maior e atinge mais pessoas. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si e que nos transmitem as suas inspirações e que as relações estabelecem distância entre os próprios encarnados. Quer dizer, como disse, a transmissão do pensamento também é feita entre nós encarnados, não é? Nunca aconteceu de vocês estarem a pensar em alguém, de repente essa pessoa liga, não é? Aquela transmissão de pensamento, ou fala para alguém que está realmente pensando em você. Então, essa transmissão também acontece entre nós encarnados. E como estão todos banhados pelo fluido cósmico universal e o pensamento ultrapassa. Então, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que o vêm sustentar nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando ele se afastou. E assim também se podem desviar de si os males que atraria pelas suas próprias faltas. Então, pela prece, conseguimos continuar, se estivermos no mau caminho, e agora saímos do mau caminho, continuar pelo caminho reto, aí não temos que voltar a errar, mas também conseguimos pedir que não nos desvie de tentações, de buraquinhos que a gente possa cair para voltar ao mesmo erro. Então conseguimos essa força para as duas coisas, para não voltar e também para nem chegar perto. E se pudéssemos dividir os males da nossa vida em duas categorias, podemos dizer que duas categorias, uma, os males que o homem pode evitar, e outra que o homem é a causa primária. Que nós mesmos provocamos pelos nossos excessos, pelas nossas faltas,
pela nossa não acompanhamento e não vivência das leis divinas. Porque se vivêssemos mesmo as leis divinas, se compreendêssemos, priorizássemos, não tínhamos mal. Mas ainda somos espíritos imperfeitos, ainda erramos, ainda temos muito que aprender, e isso ainda temos muitos maus. Mas os maus, a maior parte, são causados por nós mesmos, não são aqueles que a gente não consegue evitar. Então, o homem é autor da maioria das suas aflições, o que poderia por paz se agisse sempre com sabedoria e prudência. Então, aqui no Evangelho diz: se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas exigências, não sofreríamos as doenças que são provocadas pelos excessos e as vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se limitássemos as nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não receberíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos. Evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças e assim por diante. Se andássemos no caminho correto, não teríamos que temer e não teríamos que passar por tantas aprendizagens. Mas também há aqueles males que a gente não consegue evitar, que não estão na nossa mão. Apesar de que, hoje em dia, a gente também já sabe que muitos problemas, dando o exemplo dos problemas da natureza, sabemos que nós também temos culpa, né? Chove um bocadinho, em Lisboa já enche d'água, as casas ficam cheias d'água, mas somos o primeiro a jogar papelzinho no chão. Por isso, pensamos que também nós não somos causadores, mas se calhar temos que ver se não somos mesmo. O que os bons espíritos fazem não é afastar de nós o mal, porque sabemos que o mal para nós ainda é necessário, né? Faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso processo de evolução, por isso o mal não vai ser afastado de nós. Mas o que eles nos afastam é o pensamento que pode nos causar o mal. Não embaraçam em nada os desígnios de Deus, nem as consequências das leis divinas. Apenas evitam que infrajamos as leis ao nos orientarem no nosso livre-arbítrio. Faz a gente andar no caminho mais certo. Depois temos aqueles também que não oram porque acham que não são dignos de ser ouvidos. Tem aquele que pensa, faço tanta asneira, ou tenho tanto mal, ou não respeito as pessoas e não vou rezar, não vou orar porque não sou digno de ser ouvido. E o Espiritismo vem aqui nos ensinar que as coisas não são bem assim. Só o fato de achar que não é digno já é um ato de humildade, né? E não é só porque somos pessoas que achamos que somos pessoas más ou que temos uma má vida, que não temos também o direito de pedir a Deus que nos dê força para poder sair dessa má vida. Então não podemos achar que não é só porque a gente não faz tudo certo, tudo de bom, que não devemos ter esse momento de pedir de ajuda e de agradecer por que a gente tem. Deus ouve a todos, claro, que é aquilo que nós falamos. Se tivermos boas atitudes, se nossa vibração for muito mais positiva, chegamos a lados muito mais distantes, ou conseguimos que a nossa flecha luminosa seja muito mais brilhante, mas também não deixa de ser ouvido. Mesmo porque aquele que ora com sinceridade, mesmo tendo uma má vida, vamos dizer assim, os espíritos incumbidos dessa função também complementam a energia para que possa chegar, também ajuda para que possa chegar mais longe. E aqui falando um pouquinho da prece em conjunto, de orar sozinho em coletivo. Como vimos, o poder da prece está no pensamento, não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento que é feito. Pode-se orar a qualquer hora, a sós ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento, o que dissemos no início.
A prece em conjunto tem ação mais poderosa quando todos que eu faço associam de um coração no mesmo pensamento e tem a mesma finalidade. Então, porque é então como se muitos clamassem juntos e uníssono. E aqui vemos, então diante de 200 pessoas, todas reunidas, a orar, se cada um está a orar individualmente, a pensar só em si. Né? A energia vai ser aquela individual como se estivéssemos em casa, vamos dizer assim. Agora, se estivéssemos todos reunidos no mesmo pensamento, com a mesma energia, a flecha vai ser muito maior. E por isso é a importância, às vezes, quando estamos aqui nos trabalhos aqui no centro, quando temos até o passo coletivo, por exemplo, nós estivemos todos sintonizados naquelas palavras, e sentir aquelas palavras, aquele sentimento todos juntos, a vibração vai ser muito maior do que cada um a pensar só em si. Por isso que ter grande número de pessoas reunidas a orar não quer dizer muita coisa. Basta, às vezes pode ser só duas e estarem fazendo uma prece muito mais sincera do que estar 200 a orar. Então temos aqui as preces inteligíveis. Já dissemos que a prece tem que ter sentimento, tem que ter um significado para nós. Então, se estamos a ler preces em uma língua que a gente não conhece, não faz sentido nenhum. Se não conseguimos interpretar o que estamos a ler, já ler uma prece decorada já não faz muito sentido, como já vimos. Ainda ler uma prece em uma língua que a gente não conhece, não conseguimos interpretar, não conseguimos imprimir nenhum sentimento naquelas palavras. Por isso, vamos dizer que é impossível ligar ao pensamento aquilo que não se compreende. Devemos evitar. Temos que interpretar e levar a uma reflexão que nós estamos a dizer. Eu trouxe aqui, falhar um bocadinho maçante, mas era aquele problema quando as pessoas, pelo menos no meu caso, eu sei que algumas pessoas passam por isso, quando está a fazer a palestra, quer colocar tudo, não consegue tirar as coisas, é um problema. E eu achei esse texto no livro A Luz da Oração, é um texto de Emmanuel também, e eu coloquei o texto todo, porque eu não consegui tirar nada, vou ser sincero. É um bocadinho uma solução, 5 slides só, se não me engano. Eu vou ler, mas eu tinha muita pena de tirar. Então, deixa eu colocar um bocadinho da... E como sempre, o Manuel consegue nos trazer uma profundidade de conhecimento brutal. A oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer. Ela constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando a nossa marcha. Já vimos isso aqui, a sessão da lâmpada. Sabemos que temos que percorrer um caminho. Mas essa oração nos ajuda, clareia o nosso caminho. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, uma proteção, um amparo, com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade e o fumo da bonança. Então, vai nos proteger, nos amparar no nosso futuro. Não será um privilégio que nos onere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso templo orgânico pela nossa incúria e pela nossa reflexão. Nós sabemos que nosso desleixo, nossa reflexão vai nos trazer problemas em termos orgânicos, no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor de nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita, uma vantagem que não tem sentido, não tem razão, que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime poço de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor da tarefa de renunciação e sacrifício que nos cabe perseverar. Mas será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos, no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças
para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar no santuário da verdadeira fraternidade, no próprio coração, em cujo altar amelharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra cultiva a prece. Com a mesma persistência, empregas na luta diária da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Mas se dessemos tanta ênfase à oração como damos para o nosso trabalho, quando damos para o nosso dia a dia, na dor ser-te-á divino consolo, na perturbação constituirá a tua bússola. No ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. Não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, o livro A Luz da Oração. É um texto grande, tem que se ver com calma e ler com calma, mas vale a mesma pena. Mas depois pode ter aquelas pessoas que perguntam, tivemos aqui a falar que as preces decoradas não fazem muito sentido, que as palavras pomposas não fazem muito sentido, que vale mais uma prece simples. Mas se for ver no final do Evangelho, tem lá várias preces para várias situações que vai falar. Então primeiro a dizer que não pode ser prece decorada, agora estão apresentando preces padrões. Mas os Espíritos, quando trouxeram essa informação, quando trouxeram essas preces, não foi com esse sentido que a gente decora nada. Foram no sentido só de nos dar alguma orientação de ideias. Mesmo porque, se formos ver essas preces que estão ali, tem tanto mais, acho que tem mais ensinamento da própria doutrina do que uma prece em si. Conseguimos tirar ali nesses princípios da doutrina, nesses ensinamentos. É mais com isso tudo, porque é só para nos dar ideias de como é que podemos pensar em cada situação. Se vamos ver lá a prece que é para uma pessoa que desencarnou. Vamos ver ali, então é um estudo, não é a prece. E também, é claro, para ajudar aquelas pessoas que têm uma dificuldade em exprimir as suas ideias, mas não foi com esse intuito que a gente chegasse ali naquela prece e estaria a ler todas as noites, abrir o Evangelho e ler aquela prece. Não é esse intuito. Então, para finalizar, resumindo, a principal qualidade da prece é a clareza. Deve ser simples, concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de advocação, que não passa de meros europeus. Que é passo brilho, né? Não adianta para falar coisas pomposas que aqui não passa brilho, não quer dizer nada, porque não significa nada para nós. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Ou seja, uma prece que nos levar a uma reflexão. Se não nos levar a uma reflexão do que aquilo que estamos a dizer, do que aquilo que nós estamos a sentir, do que aquilo que nós vamos propor a fazer, não tem muito sentido. Então, a prece não tem que ser algo maquinal, não tem que ser apenas o movimento dos lábios, e não tem que ser feito às pressas, e não tem que ser decorado, não tem que ser palavras pomposas. Tem que ser uma conversa nossa com Deus, com todo o respeito que a gente deve ter, mas sincero, vindo do coração. Eu fico por aqui. Já foi muita informação. Obrigado para ter mais aprofundar. Tem um capítulo do Evangelho que é só dedicado a essa parte. Então podem consultar se tiverem alguma dúvida. Não sei se tem algum